Eu estava no meio do culto quando ouvi uma voz que mudou minha vida para sempre. Saia agora ou você vai morrer aqui. Meu nome é Leandro, tenho 32 anos, sou contador e moro em Governador Valadares, Minas Gerais. Depois do meu divórcio em 2016, a Igreja Renascer em Cristo se tornou minha segunda família. Eu frequentava aquele lugar há 3 anos e minha filha Sofia, de 7 anos, adorava a escolinha dominical. Era um domingo de março de 2019, um culto como qualquer outro. As pessoas cantavam, o pastor Renato pregava com empolgação, tudo parecia normal. Mas durante a oração coletiva, algo aconteceu comigo. Senti uma dor aguda no peito, como se alguém estivesse apertando meu coração por dentro. Foi quando ouvi aquela voz, clara, mas interna, impossível de ignorar. Saia desta igreja, leve Sofia e não volte mais. A voz não era alta, mas tinha uma autoridade que me fez abrir os olhos imediatamente. Olhei ao redor tentando entender o que estava acontecendo. Foi então que vi algo que ninguém mais pareceu notar. Uma sombra escura passando pelo corredor lateral da igreja. Rápida, mas muito real. Meu coração começou a disparar. A voz voltou, mais firme desta vez. Agora, Leandro, saia agora. Minhas mãos começaram a tremer e senti um frio subindo pela espinha. Não era pânico comum, era uma mistura estranha de medo e paz ao mesmo tempo. Uma certeza inexplicável de que aquilo era real, de que eu precisava obedecer. Me levantei no meio da oração, com as pernas bambas. Sofia estava sentada ao meu lado, desenhando no caderninho que sempre levava para o culto. Papai, não quero sair. A tia vai contar a história de Davi, ela reclamou quando peguei sua mão. Agora, filha, vamos. Foi tudo que consegui dizer. Minha voz saiu trêmula. Caminhamos pelo corredor enquanto as pessoas continuavam orando de olhos fechados. Alguns abriram os olhos e me olharam com estranheza, mas não parei. Precisava sair dali. Era uma urgência física, como se o ar estivesse ficando pesado demais para respirar. Sofia resistia um pouco, sem entender o que estava acontecendo. Quando chegamos perto da porta, olhei para trás uma última vez. O pastor Renato estava no púlpito, mas naquele momento ele não estava pregando. Ele estava me olhando fixamente, e a expressão no rosto dele não era de preocupação pastoral. Era raiva. Uma raiva fria e contida que me fez acelerar o passo. Aquele olhar me assustou mais do que qualquer outra coisa. Saímos para o estacionamento e o ar fresco da manhã bateu no meu rosto. Coloquei Sofia no banco de trás do carro e sentei no volante, mas não consegui ligar o motor. Fiquei ali parado por uns 20 minutos, só olhando a igreja pelo retrovisor. O que eu acabei de fazer? Pensei comigo mesmo. Será que estou ficando louco? Sofia quebrou o silêncio. Papai, por que a gente saiu? A tia não terminou a história. Eu não sabia o que responder para ela. Vamos tomar um lanche, filha. O papai te explica depois. Dirigi até a lanchonete Pão Gostoso na Avenida Brasil. Comprei um salgado para ela, mas eu não conseguia comer nada. Meu estômago estava embrulhado. Sentado naquela lanchonete, tentei racionalizar o que tinha acontecido. Será que foi um ataque de ansiedade? Será que é estresse do trabalho? Mas aquela voz tinha sido tão clara, tão real. E aquela sombra que vi, aquele olhar do pastor Renato. Nada daquilo fazia sentido, mas ao mesmo tempo fazia todo o sentido do mundo. Algo estava errado naquele lugar. Sofia comia seu salgado tranquila, balançando as perninhas na cadeira. Ela não entendia a gravidade do que tinha acabado de acontecer, e talvez fosse melhor assim. Eu olhava para ela e pensava, e se eu estiver errado? E se eu acabei de afastar minha filha da única comunidade que tínhamos? As pessoas vão pensar que eu enlouqueci, mas no fundo, bem no fundo do meu peito, havia uma certeza que eu não conseguia explicar. Aquela voz tinha me salvado de alguma coisa. Eu ainda não sabia do que,
Mas nos próximos dias, essa certeza só ia ficar mais forte. Porque o que eu não imaginava é que aquela decisão de sair tinha me tirado de uma lista muito perigosa, e que as coisas estavam prestes a ficar muito mais assustadoras. Na segunda-feira de manhã, meu celular não parou de tocar. Era Vanessa, a líder da célula que eu frequentava. Leandro, o que aconteceu ontem? Todo mundo ficou preocupado com você. Ela disse com aquela voz doce que sempre usava. Tentei explicar sobre a voz que ouvi, mas as palavras saíam confusas. Ela deu uma risada nervosa do outro lado da linha. Irmão, isso foi ataque do inimigo. Ele quer te afastar da cobertura espiritual. Você precisa voltar. Desliguei o telefone sem saber o que pensar. Será que ela tinha razão? Passei o dia tentando focar no trabalho, mas os números nas planilhas pareciam embaralhados na minha cabeça. À tarde, meu celular tocou de novo. Dessa vez era um número que eu conhecia bem, o pastor Renato. Leandro, precisamos conversar. A voz dele soava firme, quase autoritária. Deus não manda ninguém sair da igreja, meu filho. Isso é confusão mental. Você está precisando de libertação. Aquela conversa me deixou ainda mais angustiado. Até minha mãe, Dona Aparecida, que sempre foi católica praticante, deu sua opinião. Eu sempre soube que essas igrejas evangélicas são problemáticas, Leandro. Volta para a missa comigo, filho. Os amigos da célula pararam de responder minhas mensagens no grupo de WhatsApp. Sofia chorava toda noite perguntando pela tia Jéssica e pelos amiguinhos da escolinha. 2 semanas se passaram e eu me sentia completamente isolado. Perdi 4 quilos porque não conseguia comer direito. No escritório, meu chefe chamou minha atenção 2 vezes porque eu estava cometendo erros nos balanços, coisa que nunca acontecia. Eu passava as madrugadas relendo a Bíblia, pedindo a Deus uma confirmação de que eu tinha feito a coisa certa. O silêncio de Deus era ensurdecedor. Foi numa quinta-feira à noite que algo muito estranho aconteceu. Eu tinha acabado de colocar Sofia para dormir, eram umas 9h30 da noite. Fui ao banheiro escovar os dentes e quando voltei para o corredor, vi a porta do quarto dela entreaberta e uma luz acesa. Estranhei porque tinha certeza de que tinha apagado tudo. Empurrei a porta devagar e o que vi me fez congelar no lugar. Sofia estava sentada no chão do quarto, de costas para mim, desenhando algo. Mas não era um desenho normal de criança. Eram símbolos estranhos, circulares, com linhas que se entrecruzavam de um jeito que eu nunca tinha visto. O mais assustador é que ela desenhava em um ritmo mecânico, sem parar, sem piscar. Sofia, o que você está fazendo acordada? Chamei ela, mas foi como se ela não me ouvisse. Caminhei até ela e toquei seu ombro. Ela deu um pulo, os olhos arregalados, e começou a chorar desesperada. Papai, o homem de preto mandou eu desenhar, soluçava enquanto se agarrava em mim. Ele disse que você tem que voltar para a igreja, que você está fazendo coisa errada. Meu sangue gelou. Que homem, Sofia, que homem! Mas ela só chorava e dizia que não sabia, que ele apareceu no quarto dela e mandou desenhar. Rasguei aqueles desenhos e joguei no lixo. Passei o resto da noite acordado, sentado na cadeira ao lado da cama de Sofia, vigiando. Minha cabeça não parava. Será que minha filha estava sendo atacada por causa da minha decisão? Será que eu devia voltar? Mas algo dentro de mim, aquela mesma voz que me mandou sair, sussurrava baixinho. Não volte, proteja sua filha, resista. No sábado seguinte, Vanessa apareceu na minha casa sem avisar. Ela trouxe mais 3 líderes da igreja. Leandro, viemos orar por você, irmão. Você está precisando. Antes que eu pudesse recusar, eles já estavam entrando e fazendo um círculo ao meu redor na sala. Começaram a orar alto, impondo as mãos sobre mim. E foi quando senti algo terrível. Era como se o ar estivesse sendo sugado dos meus pulmões. Uma pressão no peito tão forte que pensei que fosse desmaiar. Comecei a suar frio, minhas pernas bambearam, e tudo o que eu queria era que eles parassem e saíssem da minha casa.
Mas eles continuavam orando, cada vez mais alto, e aquela opressão só aumentava. Quando finalmente foram embora, tranquei a porta e caí de joelhos, tremendo dos pés à cabeça. Naquela mesma noite, tomei uma decisão. Na quarta-feira seguinte, liguei o carro decidido a voltar para a igreja e pedir perdão. Talvez eu estivesse errado, talvez tudo isso fosse só coisa da minha cabeça. Dirigi pela Avenida Brasil, em direção ao templo, mas quando estava a apenas 2 quarteirões de distância, o carro desligou sozinho. Tentei ligar de novo e desligou outra vez. Na terceira tentativa, o motor pegou, mas apagou imediatamente. Foi naquele momento, parado no meio da rua com o carro mudo, que eu entendi. Deus estava me impedindo de voltar. Aquilo não era coincidência, eram 3 sinais claros. Dei a volta e fui para casa, e pela primeira vez em semanas, senti uma paz estranha tomar conta de mim. Mas o que eu não sabia é que os sinais estavam apenas começando, e que em breve eu descobriria coisas que me fariam entender por que Deus tinha me tirado daquele lugar. Os sonhos começaram na semana seguinte. Sempre o mesmo sonho, sempre no mesmo horário, 3 horas da manhã. Eu acordava suado, com o coração disparado, olhava para o relógio do criado mudo e sempre marcava 3 e poucos minutos. No sonho, eu via a igreja em chamas, mas o mais perturbador era que as pessoas continuavam lá dentro cantando e dançando como se nada estivesse acontecendo. Eu gritava para elas saírem, mas era como se eu fosse invisível. O pior de tudo era que eu conseguia ver os rostos das pessoas sendo consumidos pelas chamas. Reconhecia cada um deles. Eram irmãos que eu conhecia, que cumprimentava todo domingo. E tinha um rosto que aparecia sempre. Era Marcelo, o diácono, o braço direito do pastor Renato. Ele estava no centro da igreja, em chamas, mas sorria para mim com aquele sorriso estranho, como se soubesse de algo que eu não sabia. Depois de uma semana tendo esse mesmo sonho toda a madrugada, comecei a ficar exausto. No trabalho, eu cochilava em cima das planilhas e meu chefe já tinha me dado mais um puxão de orelha. Sofia também não estava bem. Ela tinha medo de dormir sozinha e toda noite vinha para o meu quarto. Eu sabia que algo muito errado estava acontecendo, mas ainda não entendia o quê. Foi numa quinta-feira que tudo começou a fazer mais sentido. Eu tinha ido ao supermercado Bahamas comprar algumas coisas para a semana, quando esbarrei com Joana no corredor dos cereais. Joana tinha sido uma das frequentadoras mais assíduas da igreja, mas fazia uns 2 meses que eu não a via por lá. Quando nossos olhares se cruzaram, ela ficou pálida, parecia que tinha visto um fantasma. "Leandro", ela sussurrou. "Você saiu da Renascer?" "Saí", respondi observando ela com atenção. Joana estava diferente, muito magra, com olheiras profundas que pareciam roxas. As mãos dela tremiam, segurando a cesta de compras. Ela olhou para os lados nervosa, como se tivesse medo de que alguém pudesse estar ouvindo nossa conversa. Se aproximou de mim e sussurrou bem baixo: "Eu também saí, Leandro. Eu não aguentei mais. Aquilo ali não está certo." Antes que eu pudesse perguntar mais alguma coisa, ela levantou a manga da blusa. O que vi me deixou sem palavras. Tinha marcas no braço dela, queimaduras em formato circular, umas 3 ou 4, vermelhas e recentes. "Isso apareceu depois que eu saí", ela disse com os olhos marejados. "Eles fizeram algo comigo, Leandro. Algo que eu não consigo explicar, mas eu sei que foi lá." Senti um arrepio subir pela espinha. Ela se aproximou ainda mais e sussurrou no meu ouvido: "Eles têm uma lista, Leandro, e você estava nela. Eu vi." Antes que eu pudesse perguntar que lista era essa, ela já estava se afastando rapidamente. "Não posso falar mais. Eles não gostam de quem sai. Tenha cuidado." E saiu praticamente correndo do supermercado, deixando a cesta de compras abandonada no corredor. Fiquei ali parado, segurando meu pacote de macarrão, tentando processar o que tinha acabado de ouvir. Aquela noite, não consegui dormir.
Fiquei pensando nas palavras de Joana, na lista, nas queimaduras no braço dela. Eram 11h30 quando decidi fazer algo que sei que foi imprudente, mas eu precisava ver com meus próprios olhos. Coloquei Sofia no carro, ainda dormindo, enrolada no cobertor, e dirigi até a igreja. Eram quase meia-noite quando cheguei. Estacionei do outro lado da rua, longe o suficiente para não ser visto. A igreja estava fechada, como esperado, mas havia algo estranho. O porão, aquela parte de baixo onde ficavam guardados os equipamentos de som e as cadeiras extras, estava com as luzes acesas. Eu nunca tinha visto aquele porão aceso tarde da noite. Fiquei ali observando por uns 20 minutos, quando de repente vi uma fumaça preta densa saindo das janelinhas do porão. Não era uma fumaça normal de cigarro, era escura demais, quase sólida. Peguei meu celular para tirar uma foto, minhas mãos tremiam. Enquadrei a janela do porão com a fumaça saindo e tirei a foto. Mas quando olhei para a tela do celular para conferir, a foto mostrava apenas a igreja normal, sem fumaça nenhuma. Olhei de novo para a janela e a fumaça continuava lá, clara como o dia. Tirei mais 3 fotos e em todas elas aparecia só a igreja vazia, sem nada de anormal. Meu coração começou a bater mais rápido. Quando cheguei em casa, não consegui mais pregar o olho. Fiquei no Facebook até quase amanhecer, procurando por ex-membros da igreja, tentando encontrar mais alguém que tivesse saído. Foi quando encontrei um post antigo de um tal de Túlio que eu conhecia de vista dos cultos. O post era de 6 meses atrás, e o que estava escrito me fez sentir um frio na barriga. Eles não deixam ninguém sair, dizia o texto. Se você tentar expor, eles fazem você desaparecer. Eu não aguento mais. Procurei mais posts de Túlio, mas aquele era o último. Fui no perfil dele e vi que estava cheio de mensagens de pessoas dizendo que sentiam saudades, que ele estava com Deus agora, descanse em paz. Túlio tinha morrido em um acidente de carro 3 meses depois daquele post. Comecei a tremer olhando para a tela do computador. Será que foi acidente mesmo? Quantas pessoas já tinham tentado sair e não conseguiram? Naquela noite, ou melhor, naquela madrugada, porque já eram quase 4 horas, orei como nunca tinha orado antes. Deus, se o Senhor me tirou daquele lugar, me mostra o que está acontecendo, me dá forças para enfrentar o que vier. Não sabia ainda, mas Deus estava prestes a me mostrar muito mais do que eu estava preparado para ver. E a revelação viria de uma forma que eu jamais imaginaria. Numa noite que mudaria tudo para sempre. Era 18 de abril de 2019, uma sexta-feira que eu nunca vou esquecer. Tinha sido uma semana exaustiva no trabalho, fechamento de balanço trimestral, e eu estava completamente esgotado. Coloquei Sofia para dormir cedo, li uma história para ela, orei ao lado da cama e fui para o meu quarto. Eram umas 9h30 da noite, quando minha cabeça tocou o travesseiro e eu apaguei instantaneamente. Acordei de repente, com aquela sensação estranha de que algo tinha me chamado. Olhei para o relógio no criado mudo, 3h12 da manhã. Meu quarto estava diferente. Havia uma luz dourada preenchendo o espaço. Não era a luz da lua nem do poste da rua. Era algo quente, vivo. Meu coração acelerou, mas não era medo. Era uma reverência profunda, como se algo muito sagrado estivesse acontecendo ali. Então ouvi a voz. Não era masculina nem feminina, mas tinha uma autoridade que me fez ficar completamente imóvel. Eu fui enviado para te mostrar a verdade, Leandro. Tentei me levantar, mas meu corpo não obedecia. Não era paralisia de medo, era como se uma força me mantivesse deitado, mas de forma suave, protetora. A luz ficou mais intensa e então aconteceu algo que até hoje me custa acreditar quando conto. Comecei a ter uma visão, mas eu estava acordado. Eu tinha total consciência de que estava na minha cama, no meu quarto, mas ao mesmo tempo eu estava vendo outra coisa. Via o porão da igreja como se eu estivesse lá dentro, flutuando, observando tudo de cima.
Havia 7 pessoas formando um círculo, todas usando capuzes pretos que cobriam seus rostos. No centro do círculo tinha velas pretas acesas e objetos que eu não conseguia identificar direito. O que me chocou foi ouvir a voz do pastor Renato. Ele estava orando, mas não eram orações normais como as que eu ouvia nos cultos. Eram invocações, palavras em uma língua que eu não conhecia, mas que me faziam sentir mal só de ouvir. Então ouvi claramente ele dizer: mais 12 almas e você nos dá o crescimento prometido. Precisamos de poder sobre as mentes deles. Senti uma náusea subir pela garganta. A visão mudou, como se alguém tivesse trocado de canal na televisão. Agora eu via um caderno preto aberto em cima de uma mesa. Era uma lista de nomes escrita à mão com uma caneta vermelha. Eu conseguia ler cada nome claramente. Reconhecia a maioria daquelas pessoas. Eram membros fiéis da igreja. Quando meus olhos desceram pela lista, vi meu nome, Leandro Silva, escrito com aquela tinta vermelha. Mas o que me fez gritar internamente foi o nome logo abaixo do meu. Sofia Silva estava escrito e ao lado tinha uma data, maio de 2019, após o pai. Senti como se tivessem arrancado o ar dos meus pulmões. Minha filha estava naquela lista e pela data faltava menos de um mês. O terror que tomou conta de mim naquele momento foi algo que eu nunca tinha sentido na vida. Tentei gritar, tentei me mexer, mas continuava preso naquela visão. Foi então que a cena voltou para o círculo no porão. No centro, entre as velas, havia algo que eu não tinha visto antes. Uma figura alta, escura, que definitivamente não era humana. Não tinha rosto definido, era como uma sombra densa e sólida ao mesmo tempo. E o mais aterrorizante, essa coisa virou lentamente a cabeça na minha direção. De alguma forma, ela sabia que eu estava observando. Senti que ia desmaiar, meu peito doía, não conseguia respirar direito. A figura começou a se mover na minha direção, e foi quando a voz que tinha me acordado voltou, dessa vez trovejante. Ele não tem poder sobre você, Leandro. Eu te protejo. Sai dessa visão agora. A cena se fechou violentamente, como se alguém tivesse desligado um interruptor, e eu voltei completamente para o meu quarto. Estava encharcado de suor, as cobertas grudadas no corpo. Sentei na cama, respirando pesado, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Foi então que senti um cheiro forte no quarto, enxofre, como se alguém tivesse acendido fósforos. Olhei ao redor procurando a origem do cheiro, mas não havia nada queimando. O cheiro foi diminuindo aos poucos até desaparecer completamente. Levantei da cama com as pernas trêmulas e fui até o banheiro lavar o rosto. Quando abri a torneira e joguei água no rosto, olhei para o espelho e quase caí para trás. Na palma da minha mão direita tinha algo escrito, letras pequenas em vermelho, como se alguém tivesse escrito com caneta enquanto eu dormia. 18/04/2019. Você foi protegido. Passei a mão na pia tentando limpar, mas a escrita não saía com água. Voltei para o quarto pegando meu celular com as mãos tremendo. Abri o aplicativo de notas e comecei a escrever tudo o que tinha visto. Cada detalhe, os nomes que lembrava da lista, as palavras que o pastor tinha dito, a figura sombria. Escrevi freneticamente, com medo de esquecer alguma coisa. Quando terminei, olhei para o relógio, já eram 4h15 da manhã. Não ia conseguir dormir mais. Então, fiquei sentado na cama, abraçado aos joelhos, até o sol nascer, pensando na minha filha, pensando naquela lista e sabendo que eu precisava de provas reais do que estava acontecendo naquele lugar. Passei o fim de semana inteiro tentando entender o que fazer com o que tinha visto. Não podia simplesmente chegar na polícia e dizer que tive uma visão sobrenatural. Iam achar que eu estava louco. Eu precisava de provas concretas, algo físico que mostrasse o que estava acontecendo naquela igreja. Na segunda-feira, em vez de ir direto para o trabalho, passei na biblioteca municipal e usei um dos computadores para fazer pesquisas.
Digitei no Google coisas como Igreja Renascer Denúncias, manipulação religiosa, governador Valadares, e fiquei chocado com o que encontrei. Havia relatos de ex-membros de outras filiais da Renascer em Cristo em vários estados. Pessoas denunciando manipulação financeira, controle psicológico, ofertas forçadas. Entrei em alguns grupos de Facebook de ex-evangélicos e comecei a ler dezenas de histórias similares. Aquilo não era um caso isolado. Foi em um desses grupos que encontrei um comentário de uma tal de Ana Paula de Belo Horizonte. Ela escreveu algo que me fez gelar. O pastor da Renascer de BH trouxe um homem de São Paulo chamado Augusto. Dizem que ele não é pastor de verdade, que ele é pai de santo disfarçado. Ele ensina os pastores a misturar evangelho com macumba para conseguir poder e crescimento rápido. Mandei mensagem para ela no privado, mas ela nunca respondeu. Naquela mesma semana, tomei uma decisão arriscada. Na madrugada de quarta para quinta-feira, quando tinha certeza de que ninguém estaria na igreja, fui até lá. Estacionei 2 ruas atrás do templo e caminhei com uma lanterna pequena no bolso. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvir o sangue pulsando nos ouvidos. Contornei a igreja até os fundos, onde ficavam as lixeiras grandes, aquelas de coleta comercial. Abri a tampa de uma delas e o cheiro podre me atingiu em cheio. Respirei pela boca e comecei a vasculhar com cuidado, usando uns papelões para não sujar muito as mãos. Foi quando encontrei algo que me fez ter certeza de que eu não estava louco. Eram restos de velas pretas derretidas, papéis queimados com palavras escritas ao contrário, e no fundo do lixo, embrulhada num saco plástico preto, uma boneca de pano com alfinetes espetados nela. Peguei meu celular e fotografei tudo, cada detalhe, cada objeto. A boneca era pequena, feita de retalhos escuros, e tinha um papel amarrado no pescoço com um nome que eu não reconhecia, alguém chamado Marta. Guardei as fotos e coloquei tudo de volta no lixo, mas levei comigo um dos papéis queimados que ainda dava para ler algumas palavras. Quando estava saindo, tive uma sensação horrível de que alguém estava me observando das janelas escuras da igreja. Na sexta-feira à noite decidi fazer outra vigília, mas dessa vez de dentro do carro, estacionado com boa visão do prédio. O culto terminou por volta das 10 horas. As pessoas foram saindo aos poucos. Os últimos saíram quase às 11. Fiquei ali esperando, tomando café frio de uma garrafa térmica, lutando contra o sono. Era quase 1 da manhã, quando vi as luzes do porão se acenderem novamente. Às 2 horas da manhã, a porta lateral da igreja se abriu. Vi o pastor Renato saindo junto com mais 6 pessoas, todos carregando sacolas pretas grandes. Eles conversavam baixo, alguns fumando cigarros, o que me pareceu estranho, porque o pastor sempre pregava contra o cigarro. Esperei eles colocarem as sacolas nos carros e começarem a se dispersar. Foi quando aconteceu algo que me fez quase ter um ataque cardíaco. O pastor Renato parou no meio do estacionamento e virou o rosto diretamente na direção do meu carro. Eu estava longe, tinha certeza de que ele não podia me ver no escuro com os vidros fechados, mas ele ficou ali parado, olhando fixamente para o meu carro. Afundei no banco tentando me esconder, o coração batendo descontrolado. Ele ficou assim por uns 2 minutos que pareceram uma eternidade. Depois entrou no carro dele e foi embora. No sábado de manhã, meu celular tocou. Era um número que eu não conhecia. Atendi com receio e ouvi a voz chorosa de Joana do outro lado. Leandro, eu preciso te contar uma coisa. Não aguento mais guardar isso sozinha. Ela estava soluçando tanto que mal conseguia falar direito. Marcamos de nos encontrar no Parque Municipal às 3 da tarde. Num banco debaixo de uma árvore onde teria menos gente. Quando cheguei, Joana já estava lá, parecendo ainda pior do que quando a encontrei no supermercado.
Ela me contou algo que me fez entender a profundidade do que estava acontecendo. Leandro, lembra da ceia especial que o pastor fez só para os membros mais antigos há uns 4 meses? Eu lembrava vagamente uma ceia que aconteceu numa sexta-feira à noite, só para quem era da igreja há mais de um ano. Ele me deu um cálice para beber, e depois daquilo, eu não conseguia dizer não para nada que ele pedisse. Ela abriu a bolsa e tirou um envelope cheio de papéis. Eram comprovantes de transferências bancárias, Pix, depósitos. Somei tudo mentalmente e cheguei em R$47 mil. R$47 mil, Leandro. Eu dei tudo, meu carro, a herança que minha mãe deixou, tudo. E quando eu questionei, quando eu disse que estava passando dificuldade, sabe o que eles disseram? Que eu estava sendo rebelde contra Deus, que eu estava impedindo minhas bênçãos de chegarem. Ela chorava copiosamente. Fiquei ali segurando aqueles papéis, sentindo uma raiva crescer dentro de mim. Quantas pessoas eles tinham feito isso? Quantas famílias destruídas? Joana ainda disse algo antes de ir embora. Eles usam a foto das pessoas em rituais, Leandro. Eu vi fotos suas lá, e da Sofia também. Tenha muito cuidado. Ela se levantou e saiu rapidamente. E eu fiquei ali sentado naquele banco do parque, olhando para os comprovantes, sabendo que precisava fazer alguma coisa. Mas o que eu não sabia é que alguém de dentro, alguém que eu nunca imaginaria, estava prestes a me procurar com informações ainda mais chocantes. Era 29 de abril quando recebi uma mensagem no WhatsApp de um número desconhecido. A mensagem era curta e direta. Preciso falar com você, é sobre a igreja. Não posso mais guardar isso, Marcelo. Fiquei olhando para o nome na tela sem acreditar. Marcelo, o diácono, o braço direito do pastor Renato, o homem que eu via nos meus sonhos sendo consumido pelas chamas. Por que ele estaria me procurando? Minha primeira reação foi desconfiança total. Será que era uma armadilha? Será que o pastor tinha descoberto que eu estava investigando e mandou Marcelo me testar? Fiquei horas olhando para a mensagem sem responder, pensando no que fazer. Mas algo dentro de mim, aquela mesma voz que me mandou sair da igreja, sussurrou: escute o que ele tem a dizer. Respondi dizendo que a gente podia se encontrar num lugar público e marcamos no Parque Municipal no dia seguinte às 6 da tarde. Cheguei meia hora mais cedo e fiquei observando o movimento, procurando por qualquer sinal de que não era seguro. 6h15, vi Marcelo chegando, e o que vi me assustou. Ele estava irreconhecível, magro demais. Uma camisa que antes era do tamanho dele, agora pendurada no corpo. Tinha um hematoma roxo grande no pescoço, como se alguém tivesse tentado enforcá-lo, e arranhões nos braços. Quando se aproximou, vi olheiras profundas e as mãos tremendo. Ele se sentou no banco ao meu lado, sem fazer contato visual. Leandro, o que aconteceu com você? Perguntei apontando para o pescoço dele. Marcelo respirou fundo antes de responder. Essa madrugada, algo me atacou no quarto. Acordei sendo estrangulado. Senti mãos no meu pescoço. Mas quando abri os olhos, não tinha ninguém lá. Minha esposa acordou com meus gritos. Viu as marcas aparecendo no meu pescoço em tempo real, mas não viu ninguém me machucando. Ele começou a chorar ali mesmo, no meio do parque, soluços altos que faziam as pessoas olharem. Leandro, eu vi você sair naquele domingo. Na hora eu julguei você. Pensei que você estava sendo fraco na fé. Mas Deus também falou comigo, me mandou sair e eu ignorei. Ignorei porque eu tinha medo de perder meu status, medo de perder a confiança do pastor, medo de ficar sozinho. E agora eu não aguento mais o peso disso. Então ele disse algo que me fez sentir como se tivessem socado meu estômago. Leandro, fui eu quem colocou seu nome na lista. Eu ajudei a escolher as pessoas que seriam os próximos alvos espirituais. Eu participei dos rituais, eu sabia de tudo. E Deus tem me confrontado todas as noites. Não consigo mais dormir, não consigo mais olhar na cara da minha esposa, não consigo mais segurar minha filha sem sentir nojo de mim mesmo. Ele começou a contar tudo detalhadamente.
Os rituais tinham começado em 2017, logo depois que o pastor Renato voltou de uma tal conferência espiritual em São Paulo. Ele tinha conhecido um homem lá, um cara chamado Augusto, que se apresentava como mentor espiritual. Augusto ensinou técnicas que ele dizia serem de prosperidade, mas que na verdade eram invocações a entidades das trevas. Prometeu crescimento rápido da igreja, dinheiro, influência. Marcelo contou que eles faziam reuniões secretas toda quarta-feira depois da meia-noite. Escolhiam membros fiéis, pessoas que confiavam cegamente na liderança e os colocavam numa lista. Essas pessoas eram drenadas espiritualmente através de ofertas forçadas, manipulação psicológica, imposição de mãos específicas durante as orações. Eles plantavam objetos de macumba escondidos na igreja, atrás do altar, dentro das paredes, debaixo do púlpito. Tem uma boneca com seu nome enterrada embaixo do púlpito, Leandro. Ele pegou o celular e me mostrou fotos que tinha tirado escondido. Eram imagens tremidas, mal iluminadas, mas dava para ver claramente. Velas pretas dispostas em círculo, símbolos desenhados no chão com giz, o tal caderno preto com a lista de nomes escrita em vermelho. Meu estômago revirou quando vi meu nome e o de Sofia naquelas fotos. Marcelo continuou, a voz embargada. Você ia ser sacrificado no próximo ritual de lua nova, dia 3 de maio, daqui a 4 dias. Mas tem algo pior, Leandro. Minha filha de 5 anos começou a ter pesadelos há 2 semanas. Ela acorda gritando, dizendo que vê homens escuros no quarto dela. Ontem à noite, eu coloquei meu celular gravando escondido no quarto dela, porque minha esposa disse que ela fala dormindo. Ele me mostrou um vídeo que me fez sentir um frio na espinha. A menina estava sentada na cama, de olhos abertos, mas claramente dormindo, conversando com alguém que não estava ali. No vídeo, a voz pequena dela dizia: "Sim, senhor, eu vou pedir para o papai ficar quieto, eu prometo." Meu Deus, Marcelo, sua filha está sendo usada para te ameaçar. Falei sentindo raiva e compaixão ao mesmo tempo. Ele concordou com a cabeça, chorando. Por isso eu preciso sair, preciso expor isso, preciso parar. Mas, Leandro, tem mais uma coisa que você precisa saber sobre o pastor Renato. Marcelo ficou em silêncio por uns segundos, como se estivesse reunindo coragem. Desde 2017, desde que ele voltou daquela conferência, ele não é mais o mesmo. Eu trabalhava do lado dele todo dia, eu conhecia aquele homem e alguma coisa mudou. Às vezes, quando eu olho nos olhos dele, principalmente durante os rituais, eu juro por Deus, Leandro, não é ele quem está olhando de volta. É como se outra coisa tivesse tomado o lugar dele. Ficamos ali conversando por mais de 1 hora. Marcelo me passou todas as informações que tinha, nomes de outros líderes envolvidos, datas dos rituais, localização dos objetos escondidos na igreja. Me disse que tinha as chaves ainda e que estava disposto a entrar lá comigo para pegar provas físicas. Já fizeram isso com 8 pessoas antes de você, Leandro. O Túlio, que morreu no acidente, era a 8ª pessoa. Cada nome na tela do meu celular era uma vida destruída, uma família despedaçada. Quando já estava escurecendo e precisávamos ir embora, Marcelo segurou meu braço com força. Leandro, você saiu a tempo porque obedeceu à voz de Deus. Eu não obedeci e olha onde estou. Mas agora eu vou fazer a coisa certa, mesmo que custe tudo. Vamos expor isso juntos. Vamos salvar as pessoas que ainda estão lá. Concordei com a cabeça, mas por dentro eu estava apavorado. Porque sabia que ao decidir expor aquilo, estaríamos declarando guerra contra algo muito mais escuro e poderoso do que imaginávamos. Marcamos tudo para quarta-feira à noite. O dia que normalmente não tinha nada agendado na igreja. Ele ainda tinha o molho de chaves completo, incluindo a do porão e do altar principal. Combinamos de nos encontrar às 11 horas da noite, 2 ruas atrás da igreja. Passei os dias anteriores num estado de ansiedade constante, mal conseguia comer.
e toda vez que o telefone tocava, eu pulava da cadeira achando que tinham descoberto nosso plano. Na quarta-feira, deixei Sofia na casa da minha mãe dizendo que tinha uma reunião de trabalho urgente. Vesti roupa escura, peguei meu celular com a bateria cheia e uma lanterna pequena. Às 10h50 estava no ponto de encontro e 5 minutos depois, Marcelo chegou. Ele estava pálido, suando frio mesmo com a noite fresca. Leandro, eu quase desisti 3 vezes hoje. Mas toda vez que pensava em não vir, eu via o rosto da minha filha e sabia que precisava fazer isso. Caminhamos até a igreja em silêncio. A rua estava vazia, apenas um ou outro carro passando. Quando chegamos na porta lateral, Marcelo enfiou a chave na fechadura e ela girou com um clique baixo. Entramos e ele fechou a porta atrás de nós. O interior da igreja estava completamente escuro e tinha uma sensação estranha no ar. Um peso, como se a atmosfera fosse mais densa ali dentro. Não é paranoia, Leandro. Você está sentindo também, Marcelo sussurrou. Acendemos as lanternas e fomos direto para o porão. A porta tinha um cadeado grande e Marcelo demorou um pouco para achar a chave certa porque as mãos dele tremiam demais. Quando finalmente abriu e descemos a escada de madeira, o cheiro que nos atingiu era de incenso misturado com algo podre, como carne estragada. Iluminei o ambiente e o que vi me fez ter vontade de vomitar. Havia uma mesa no centro coberta com um pano vermelho escuro, quase preto. Em cima dela, velas pretas derretidas, incensos queimados e fotos. Dezenas de fotos de membros da igreja, incluindo muitas crianças. Algumas fotos tinham alfinetes espetados, outras estavam rasgadas ao meio. Reconheci várias pessoas, inclusive vi uma foto minha e uma da Sofia, ambas com alfinetes nos cantos. Comecei a fotografar tudo com o celular, cada detalhe, cada objeto. Do lado esquerdo da mesa tinha uma prateleira com bonecas de pano, umas 15 ou 20, cada uma com um pedaço de papel amarrado no pescoço com nomes escritos. Peguei uma delas e li o nome. Era de uma irmã que eu conhecia, a Núbia, que tinha ficado doente de repente há uns meses e ninguém descobria o que ela tinha. Ao lado das bonecas, tinha objetos que eu só tinha visto em programas sobre religiões afro-brasileiras, patuás, pemba, búzios, e uma imagem pequena escondida atrás de tudo. Marcelo pegou a imagem e mostrou para mim, tremendo. Era uma imagem de Exu, escondida dentro de uma Bíblia falsa, daquelas que são só a capa mais oca por dentro. Leandro, eles misturam tudo, usam a Bíblia como disfarce, mas invocam entidades das trevas. Fotografei aquilo também. Depois encontrei o caderno preto que eu tinha visto na visão. Estava aberto numa página com 3 colunas, ofertas forçadas, alvos espirituais e sacrifícios concluídos. Meu nome estava na coluna de alvos espirituais. Foi nesse momento que ouvimos o barulho. Um carro estacionando do lado de fora. Marcelo ficou branco. Leandro, hoje é quarta-feira. O pastor vem aqui toda quarta para fazer as orações dele sozinho. Como eu esqueci disso. Ouvimos a porta lateral sendo aberta, passos no andar de cima. Apagamos as lanternas imediatamente e nos escondemos dentro de um armário velho que tinha no canto do porão, mal respirando. Os passos desceram a escada. Pela fresta da porta do armário, consegui ver a silhueta do pastor Renato entrando no porão com uma vela acesa na mão. Ele começou a falar sozinho, ou pelo menos parecia estar sozinho. Augusto disse que o traidor será revelado em breve. Mostre-me quem está me traindo, quem está tentando destruir o que construímos aqui. O coração batia tão forte no meu peito que eu tinha certeza de que ele ia ouvir. O pastor ficou ali parado no meio do porão por uns 2 minutos que pareceram horas. Depois deu meia volta e subiu a escada. Ouvimos a porta lateral se fechar e o carro indo embora. Esperamos mais 10 minutos em silêncio absoluto antes de sair do armário. Marcelo estava tremendo da cabeça aos pés.
Vamos terminar logo e sair daqui, ele sussurrou. Concordei. Já tínhamos material suficiente do porão. Subimos para o salão principal e fomos até o altar. Marcelo afastou o carpete vermelho que cobria o chão atrás do púlpito e mostrou uma tábua de madeira solta. Ajudei ele a levantar a tábua e ali embaixo tinha um buraco, como um esconderijo. Quando iluminei lá dentro, o que aconteceu me fez cair para trás. Uma rajada de vento gelado saiu do buraco, tão forte que apagou nossas lanternas e nos jogou para trás. Então ouvimos um riso, baixo, gutural, vindo de lugar nenhum e de todo lugar ao mesmo tempo. Marcelo caiu de joelhos e começou a orar em línguas, a voz dele saindo alta e desesperada. Eu estava paralisado de medo, mas algo dentro de mim reagiu. Em nome de Jesus Cristo, sai daqui! Gritei com toda a força que tinha. O riso parou imediatamente. As lanternas voltaram a funcionar sozinhas. Fiquei ali ofegante, suando, olhando para o buraco que agora estava em silêncio. Iluminei o interior do buraco novamente, dessa vez com a mão tremendo. Lá dentro tinha mais bonecas, mais fotos e papéis com orações escritas de trás para frente, de baixo para cima. Tinha também um saquinho plástico pequeno e quando peguei para ver o que era, senti vontade de chorar. Eram mechas de cabelo, cabelos de criança, de cores diferentes, e cada saquinho tinha um nome escrito. Encontrei um com o nome da Sofia, com fios loiros que eu reconheci na hora. Marcelo estava tendo uma crise, chorando e repetindo: eu fiz isso, eu ajudei a fazer isso com famílias inteiras, eu sou um monstro. Fui até ele e segurei seus ombros com força. Marcelo, você está aqui agora. Você escolheu o lado certo, Deus te perdoa, mas a gente precisa sair daqui e expor tudo isso. Ele respirou fundo, limpou as lágrimas e concordou. Fotografamos tudo que estava no buraco. Depois colocamos tudo de volta exatamente como estava e recolocamos a tábua e o carpete. Saímos daquela igreja às 2 da manhã, carregando mais de 200 fotos no celular e um peso enorme no peito. Mas também carregávamos algo mais importante, a verdade. E essa verdade precisava ser exposta, mesmo sabendo que fazer isso ia desencadear uma guerra espiritual como nenhum de nós tinha experimentado antes. O que eu não imaginava é que essa guerra começaria já naquela mesma noite e seria mais violenta do que qualquer coisa que eu poderia ter previsto. Cheguei em casa, eram quase 3 da manhã. Tranquei a porta com 2 ferrolhos, algo que eu nunca fazia, mas depois do que tinha visto naquela igreja, não me sentia seguro. Fui direto para o chuveiro tentar tirar aquele cheiro de incenso e mofo que tinha grudado na minha roupa e na minha pele. A água quente caía no meu corpo, mas eu continuava sentindo frio por dentro, um frio que não era físico. Me joguei na cama exausto, física e emocionalmente destruído. Fechei os olhos e em segundos estava dormindo, ou pelo menos achei que estava dormindo. Foi quando aconteceu. De repente não conseguia mexer nenhuma parte do meu corpo, nem um dedo, nem virar a cabeça. Meus olhos estavam abertos, mas eu estava completamente paralisado. E então vi as figuras. Eram 3 pessoas usando capuzes pretos, paradas ao redor da minha cama, uma de cada lado e uma nos pés. A figura da direita segurava algo na mão. Era minha foto, a mesma que eu tinha visto no porão. Ela começou a espetar alfinetes na foto lentamente, um de cada vez, e a cada alfinetada eu sentia uma dor real no peito, como se estivessem me perfurando de verdade. Tentei gritar, mas nenhum som saía da minha boca. A figura aos pés da cama se inclinou sobre mim e ouvi uma voz gutural, grave, que não parecia humana. Você não deveria ter mexido nisso, Leandro. Senti um peso absurdo no peito, como se alguém de 100 quilos tivesse sentado em cima de mim. Não conseguia respirar, estava sufocando, e por alguns segundos achei que ia morrer ali, sozinho, sem poder me defender. Foi quando consegui fazer a única coisa que podia fazer. Pensei. Apenas pensei com todas as forças: Jesus,
me ajuda. No instante em que o nome de Jesus passou pela minha mente, as 3 figuras deram um grito agudo e desapareceram como fumaça. O peso saiu do meu peito de repente e eu consegui me mexer. Sentei na cama ofegante, suando frio, o coração batendo tão rápido que doía. Acendi a luz do abajur com as mãos tremendo e olhei ao redor. O quarto estava vazio, mas o cheiro de enxofre estava lá de novo, forte, inconfundível. Não consegui mais dormir naquela noite. Fiquei sentado na cama com a Bíblia aberta no Salmo 91, lendo em voz alta, orando, pedindo proteção. Quando o sol começou a nascer, fui buscar Sofia na casa da minha mãe. Ela estava com febre, 38 graus e meio. Minha mãe disse que a febre tinha começado de madrugada, do nada, e que Sofia tinha gritado dormindo várias vezes. Levei ela para o hospital, mas os médicos não encontraram nada, nenhuma infecção, nenhuma explicação. O pior foi que Sofia parou de falar. Completamente. Por 2 dias, ela não disse uma única palavra, só olhava para o nada, com aquele olhar distante, como se estivesse em transe. Levei em 3 médicos diferentes. Fizeram exames de sangue, de urina, até tomografia, e nada. Uma médica sugeriu que poderia ser trauma psicológico. Mas trauma de quê? Eu sabia o que era. Era ataque espiritual, mas não podia falar isso para os médicos. Na segunda noite, eu estava sentado do lado da cama dela, quando Sofia acordou de repente. Sentou na cama e me olhou fixamente. Mas não era o olhar dela. Era algo diferente. Os olhos vidrados, sem expressão. Então ela falou, mas não era a voz dela. Era uma voz mais grave, mais velha. Ele vai morrer se não parar. Senti meu sangue gelar. Sofia! Chamei ela, mas ela deitou de volta e voltou a dormir, e no dia seguinte não lembrava de nada. Marcelo também estava sendo atacado. Ele me ligou na terça-feira chorando. Leandro, eles me atropelaram. Corri para o hospital e encontrei ele na emergência com o braço quebrado e vários cortes pelo corpo. Ele contou que estava atravessando a rua perto de casa quando um carro preto sem placa veio em alta velocidade e o acertou. Testemunhas disseram que o motorista parecia estar em transe, olhando para frente sem piscar, e depois do atropelamento simplesmente acelerou e sumiu. Enquanto Marcelo estava sedado no hospital, ele delirava. A enfermeira me contou que ele gritava coisas sobre um homem de preto, que esse homem ia fazer ele pagar por ter traído, que não tinha como escapar. Fiquei ali sentado ao lado da cama dele, me sentindo culpado. Se ele não tivesse me ajudado, talvez não estivesse ali sofrendo. Mas ao mesmo tempo, eu sabia que Marcelo tinha escolhido fazer a coisa certa e que Deus não ia abandoná-lo. Na quinta-feira recebi uma ligação de um número privado. Atendi e ouvi uma voz robotizada, daquelas que usam modificador de voz. A mensagem foi curta e direta. Você tem 24 horas para parar com isso ou sua filha vai sumir. E desligaram. Entrei em pânico total. Olhei para Sofia, que estava brincando na sala, ainda sem falar, e pensei, eu preciso proteger minha filha. Talvez seja melhor parar, queimar todas as provas e esquecer que isso aconteceu. Passei a tarde inteira nesse conflito interno. De um lado, o medo de perder Sofia, do outro, a certeza de que, se eu não fizesse nada, outras pessoas iam sofrer o que eu e Marcelo estávamos sofrendo. Outras crianças iam ser usadas como a Sofia estava sendo usada. Sentei no sofá com a cabeça nas mãos, sem saber o que fazer. Foi quando Sofia veio até mim, ainda sem falar, mas me abraçou. E naquele abraço eu senti que não podia desistir. Papai, por que você está chorando? Foram as primeiras palavras que ela disse em 2 dias. Olhei para aqueles olhinhos dela, limpei minhas lágrimas e disse, papai tá bem, minha filha, tá tudo bem. Mas por dentro eu tinha tomado uma decisão. Não, eu não vou deixar eles ganharem. Vou lutar até o fim. E se Deus me tirou daquela igreja, se Ele me mostrou a verdade, é porque Ele vai me dar forças para expor tudo isso. Naquela mesma noite, peguei Sofia
e fui até uma igreja que eu tinha visto várias vezes, mas nunca tinha entrado. A Assembleia de Deus do bairro Lourdes. Cheguei lá, eram quase 9 da noite e a igreja estava fechada. Bati na porta com desespero, bati de novo, mais forte. Ninguém atendia. Encostei a testa na porta e comecei a chorar. "Pastor, eu preciso de ajuda, por favor", gritei. A porta se abriu. Um senhor de uns 60 anos, cabelos brancos, olhos gentis, estava parado ali. "Eu estava te esperando, meu filho. Deus me acordou às 3 da manhã e disse que você viria. Meu nome é Sebastião. Entre, você e sua filha estão seguros aqui." Entramos e pela primeira vez em dias eu senti aquele peso sair do meu peito. Ali, naquela igreja simples, com aquele pastor humilde, eu sabia que tinha encontrado o lugar certo. Pastor Sebastião orou por mim e por Sofia por mais de 1 hora. Ungiu nossas cabeças com óleo, declarou proteção, quebrou maldições, expulsou toda a opressão. Quando terminou, ele me olhou nos olhos e disse algo que me deu a coragem que eu precisava. "Leandro, você está lidando com principados e potestades, mas eles já foram derrotados na cruz. Deus já venceu essa batalha, agora é hora de você expor a verdade e libertar aquelas pessoas. Eu vou estar com você e, mais importante, Deus está com você." Na sexta-feira de manhã, eu, Marcelo, que tinha saído do hospital, e o pastor Sebastião fomos juntos até a delegacia. O delegado, um homem de uns 50 anos, com cara de cansado, nos recebeu com aquele olhar de quem já ouviu de tudo. Quando comecei a contar sobre rituais de magia negra numa igreja evangélica, ele cruzou os braços e suspirou. "Olha, isso aqui é questão religiosa, não é caso de polícia. Vocês precisam resolver isso entre vocês." Foi quando Marcelo colocou o celular em cima da mesa e começou a mostrar as fotos. As bonecas com nomes, os objetos de macumba, o caderno com a lista, as fotos das crianças com alfinetes. O delegado pegou o celular e foi passando as imagens, e vi a expressão dele mudar. "Essas fotos são de dentro da igreja?" ele perguntou. Marcelo confirmou. "Eu era diácono lá, tenho as chaves, entrei com o Leandro e documentamos tudo. Isso não é mais questão religiosa, delegado, isso é crime." O delegado chamou mais 2 investigadores e passamos as 3 horas seguintes dando depoimento formal. Contei tudo desde o dia que saí da igreja, a visão que tive, os ataques espirituais, as ameaças. Marcelo confessou sua participação nos rituais. Chorou várias vezes durante o depoimento, mas manteve firme que queria colaborar com a justiça. Pastor Sebastião confirmou que tinha recebido outras denúncias informais sobre aquela igreja ao longo dos anos. 3 dias depois, na segunda-feira de manhã, meu telefone tocou. Era o pastor Renato. "Leandro, precisamos conversar." A voz dele estava diferente, quase suplicante. "Podemos nos encontrar hoje? Tenho uma proposta para você." Meu primeiro instinto foi desligar, mas o delegado tinha me pedido para gravar qualquer contato que tivesse com eles. Coloquei o telefone no viva voz e apertei gravar. "Que proposta, pastor?" "Olha, eu sei que você está chateado com a igreja. Eu entendo, mas vamos resolver isso como irmãos. Tenho 50 mil reais aqui em dinheiro para você. Pega esse dinheiro, apaga essas fotos que você tem e a gente esquece que isso aconteceu. Você pode recomeçar sua vida em outro lugar com sua filha, sem problemas." Senti uma mistura de nojo e pena. "Pastor, o Senhor não tem poder nenhum sobre mim. Deus já me libertou dessa prisão e eu não vou aceitar suborno nenhum." Houve um silêncio do outro lado e quando ele voltou a falar, a voz era completamente diferente, cheia de raiva. "Você vai se arrepender disso, Leandro. Você não sabe com quem está mexendo. Augusto vai fazer você pagar por isso. Você e todo mundo que está te ajudando. Você assinou sua sentença de morte." E desligou. Minhas mãos tremiam segurando o telefone, mas eu tinha a gravação. Mais uma prova para entregar para a polícia. A investigação levou 4 meses.
Outros ex-membros começaram a aparecer quando souberam que havia uma denúncia formal. Joana deu depoimento sobre a manipulação financeira. Mostrou todos os comprovantes. Uma jovem chamada Bruna, de 19 anos, contou chorando como foi abusada emocionalmente, como os líderes diziam que Deus ordenava ela ofertar até passar necessidade, que quanto mais ela sofresse, mais abençoada seria. Cada depoimento era uma facada no coração. Foi em agosto de 2019 que saiu a ordem de busca e apreensão. Eu pedi para estar presente e o delegado permitiu desde que eu ficasse do lado de fora. Cheguei lá e vi 6 viaturas, polícia civil e militar, investigadores com câmeras. Eles arrombaram a porta e entraram. Fiquei ali do outro lado da rua, o coração batendo forte, vendo aquele momento que eu tinha sonhado por meses finalmente acontecer. Meia hora depois, vi o pastor Renato sendo levado algemado. Ele gritava enquanto era colocado na viatura. Isso é perseguição religiosa, vocês vão pagar por isso. Augusto vai fazer justiça, vocês não sabem o que fizeram. A Vanessa, a líder de célula que sempre foi tão doce comigo, estava chorando sentada na calçada. Quando a polícia foi falar com ela, primeiro ela negou saber de alguma coisa, mas depois confessou que sabia sim, que participava e também foi levada. Um dos policiais que entrou no porão saiu rapidamente, o rosto pálido, e vomitou na calçada. Outro policial contou depois que quando abriram o buraco embaixo do altar, sentiu algo estranho, uma presença, e viu o que jurou ser uma sombra fugindo pelas paredes. O perito fotógrafo revelou dias depois que de 50 fotos que tirou do porão, em 12 delas aparecia uma figura escura que não estava lá no momento que ele fotografou. Ninguém conseguia explicar. Encontraram exatamente o que eu e Marcelo tínhamos documentado. As bonecas, as fotos, os objetos, o caderno, tudo foi apreendido como prova. O pastor Renato e 4 líderes, incluindo Vanessa, foram indiciados por estelionato, charlatanismo, formação de quadrilha e associação com práticas criminosas. A notícia saiu no jornal local, passou na TV Leste e causou um escândalo enorme em Governador Valadares. No domingo seguinte, dezenas de membros se reuniram em frente à igreja, que agora estava lacrada com fitas amarelas da polícia. Alguns ainda defendiam o pastor. Ele é ungido de Deus, isso é perseguição do diabo, uma senhora gritava. Mas a maioria estava destruída, chorando, abraçados uns nos outros. Um senhor de uns 60 anos me viu ali perto e veio até mim. Leandro, eu ofereci a casa que minha mãe me deixou de herança. O pastor disse que era vontade de Deus. Agora eu não tenho onde morar. Foi ali, vendo aquelas pessoas quebradas, que eu e pastor Sebastião tomamos uma decisão. Fizemos um culto improvisado na praça em frente à igreja, debaixo de uma árvore. Umas 30 pessoas vieram. O pastor Sebastião pregou sobre o Deus verdadeiro, sobre como reconhecer falsos profetas, sobre restauração e recomeço. Muitos entregaram a vida a Cristo ali mesmo, de verdade dessa vez, sem manipulação, sem medo, apenas entrega genuína. Mas teve uma pessoa que não foi pega. Augusto, o tal mentor de São Paulo, desapareceu antes que a polícia chegasse até ele. Investigadores foram até São Paulo procurar, mas não encontraram nenhum registro dele, nenhum endereço, nada. Era como se ele nunca tivesse existido. Até hoje, 5 anos depois, ele nunca foi encontrado. Há rumores de que está em outra cidade fazendo a mesma coisa, aliciando pastores desesperados, ensinando as mesmas práticas. Marcelo foi perdoado pela justiça por ter colaborado com as investigações. Ele enfrentou um processo disciplinar na igreja que frequenta agora, mas foi restaurado. A esposa dele quase pediu divórcio, mas depois de muita terapia e aconselhamento pastoral, decidiram reconstruir o casamento. A filha dele, aquela menininha que via os homens de preto, nunca mais teve pesadelos depois que a igreja foi fechada.
É como se algo tivesse sido quebrado naquele dia da busca. Foram identificadas 47 vítimas ao todo, 47 pessoas que perderam dinheiro, saúde mental, alguns até a própria família por causa daquela igreja. 47 vidas que precisaram ser reconstruídas do zero. E pensar que se eu não tivesse obedecido àquela voz no culto naquele domingo de março, eu seria a 48ª vítima. E Sofia seria a 49ª. Deus me salvou, nos salvou, e usou nossa história para salvar tantos outros. Os 6 meses seguintes foram de reconstrução. Não vou mentir dizendo que foi fácil, porque não foi. Eu tinha pesadelos. Acordava no meio da noite achando que via sombras no quarto, o coração disparava toda vez que o telefone tocava. Sofia voltou a falar normalmente, mas durante semanas ela teve medo de dormir sozinha. Pastor Sebastião me indicou uma terapeuta cristã e comecei a fazer sessões toda semana. A guerra espiritual continuou por mais algum tempo. 3 meses depois da prisão do pastor Renato, tive um último ataque. Era madrugada, a paralisia voltou e vi 3 demônios ao redor da cama. Figuras horríveis, deformadas. Mas dessa vez foi diferente. Consegui falar, gritei com todas as forças que tinha. Eu pertenço a Jesus Cristo. Vocês não têm poder sobre mim. Saiam agora, em nome de Jesus. Eles deram um grito agudo e desapareceram. Nunca mais voltaram. Comecei a frequentar a igreja do pastor Sebastião. Era completamente diferente da Renascer. Não tinha aquela pressão por ofertas, não tinha manipulação, não tinha medo. Era simples, genuíno, cheio da presença real de Deus. Nos primeiros cultos, eu chorava do começo ao fim. Era como se meu espírito estivesse sendo lavado, curado, restaurado. Sofia voltou a sorrir, fez amiguinhos novos na escolinha dominical, e dessa vez eu sabia que ela estava segura. Marcelo se recuperou do atropelamento, o braço sarou bem. Ele e a esposa passaram por muitas sessões de terapia de casal, mas conseguiram se reconciliar. Hoje, ele é líder de louvor na igreja que frequenta. Usa sua história para alertar outros sobre os perigos da manipulação religiosa. A filha dele está bem, crescendo saudável, sem os pesadelos. Deus restaurou aquela família completamente. Joana também refez a vida. Conseguiu um emprego fixo numa empresa de contabilidade, está juntando dinheiro de novo. Mora num apartamento pequeno, mas é dela. Ela me liga às vezes, a gente toma café e conversa sobre como Deus é fiel. Ela diz que nunca mais vai entregar seu discernimento para ninguém, que aprendeu a ouvir a voz de Deus por si mesma. Ver ela sorrindo de novo é uma das maiores alegrias que tenho. Um ano depois de tudo, em 2020, recebi um convite para dar meu testemunho numa conferência em Belo Horizonte. Fiquei nervoso, nunca tinha falado em público daquele jeito, mas senti que Deus estava me mandando ir. Subi no palco e contei minha história para quase 1000 pessoas. Quando terminei, dezenas vieram falar comigo, dizendo que estavam passando por situações parecidas em suas igrejas, que não sabiam se era coisa da cabeça deles ou se realmente tinha algo errado. Foi nessa conferência que conheci Patrícia. Ela tinha 34 anos, era viúva, mãe de um menino de 6 anos chamado Miguel. Tinha perdido o marido num acidente 2 anos antes e estava se reerguendo aos poucos. A gente conversou por horas depois da conferência e senti uma conexão que não sentia há anos. Começamos a nos falar todo dia e em 6 meses já estávamos namorando. Em 2022, nos casamos. O casamento foi simples, mas lindo, na igreja do pastor Sebastião. Marcelo foi meu padrinho, Joana foi madrinha da Patrícia. Sofia e Miguel se deram super bem desde o começo. Hoje são praticamente irmãos. Quando o pastor Sebastião nos abençoou no altar, ele disse algo que me fez chorar. Leandro, Deus não só te protegeu do mal, Ele te restaurou completamente, te deu uma família nova, um propósito novo. Essa é a fidelidade do nosso Deus. Hoje,
Em 2025, eu lidero um ministério pequeno de restauração para ex-membros de igrejas abusivas. Recebo mensagens de todo o Brasil, pessoas contando histórias parecidas com a minha, pedindo ajuda. Junto com o pastor Sebastião e outros líderes, a gente oferece aconselhamento, suporte emocional, às vezes até ajuda financeira para quem perdeu tudo. Deus transformou minha dor em propósito. Semana passada levei Sofia, que agora tem 13 anos, até o lugar onde ficava a antiga igreja Renascer. Hoje é um prédio comercial, tem uma loja de materiais de construção funcionando lá. Ficamos parados na calçada em silêncio por alguns minutos. Papai, você tem medo de lembrar disso tudo? Ela perguntou. Olhei para ela e sorri. Não, minha filha, eu não tenho medo, porque eu sou livre. Deus me libertou daquele lugar e me deu uma vida nova. Sofia segurou minha mão e disse algo que me encheu de orgulho. Pai, como você sabia que era Deus falando naquele dia? Respirei fundo antes de responder. Porque a voz de Deus sempre te liberta, filha. Nunca te prende. Sempre te protege. Nunca te manipula. Sempre te dá paz. Nunca medo. E quando você aprende a reconhecer a voz dele, sua vida nunca mais é a mesma. Se você está assistindo isso agora e sente que algo está errado na sua igreja, se há manipulação, controle financeiro excessivo, medo, ameaças espirituais, eu te digo o que aprendi, ore e peça discernimento a Deus. Ele vai te mostrar a verdade. Deus nunca te mantém refém, nunca te manipula por medo, nunca te explora. Se Ele está mandando você sair de algum lugar, obedeça. Não tenha medo do julgamento das pessoas. Não tenha medo de ficar sozinho. Eu obedeci àquela voz, e essa obediência salvou minha vida e a vida da minha filha. Hoje tenho uma família linda, um propósito claro e uma comunhão genuína com Deus. Valeu cada lágrima, cada noite de medo, cada ataque, porque no final, Deus transformou tudo em vitória. E se você já saiu de uma situação assim e está sofrendo ataques espirituais, resista, busque uma comunidade genuína, você vai ser restaurado, assim como eu fui. Em nome de Jesus eu declaro agora, todo vínculo maligno é quebrado, toda maldição é anulada, toda opressão é expulsa. Se você foi vítima de manipulação religiosa, você é livre agora. Deus te ama, Deus te vê e Deus tem um propósito lindo para a sua vida. Não desista, porque o melhor ainda está por vir. Que Deus abençoe você e sua família e que você sempre tenha ouvidos para ouvir a voz dele. Amém.